Olá pessoal do Speed and Some Control, tudo bem? Esse é o programa aqui na Gas Conecta, na Gazeta do Povo, que tenta endereçar os aspectos de inovação com as questões de compliance, aspectos de inovação com as questões éticas, leis, regulações. E para estudar esse negócio a gente tenta desmistificar um pouquinho também e contribuir aí com essas discussões na sociedade através aqui desse portal da Gazeta do Povo. Tem aqui convidados assim super especiais para um tema quentíssimo, né? Quentíssimo. A gente está vivendo aqui, fomos impactados, né? Toda essa galera que está aqui comigo, a gente resolveu gravar isso porque a gente falou assim, poxa, nós mesmos fomos impactados, né? A gente era para ter um evento hoje aqui em São Paulo. Tinham vários inscritos, os nossos meetups de governança e nova economia, que são assim recorrentes, mensais, e resolvemos trazer aqui para o programa Speed Some Control essa discussão do corona sobre dois aspectos. Primeiro, algumas preocupações no âmbito do que a gente, da nossa leitura sempre, né, dos aspectos de governança, dos aspectos da nova economia, dessa junção das contradições que a gente vem estudando, o que esse vírus começa a nos alertar. Mas também tem um outro viés, que é o viés que já começa a apresentar algumas lições ou algumas coisas que podem acontecer em função desse movimento todo, e são caras bastante oportunas a gente discutir isso sob o viés da governança, sob o viés da propriedade e dos negócios. Então eu queria pedir aqui para que o pessoal se apresente, que está aqui comigo, eu tenho a honra de tê-los aqui. Então vamos nos apresentar da maneira como a gente se apresenta lá na nossa comunidade de governança, que eu sou a pessoa tal e eu ajudo as pessoas a. Aqui no Speed Some Control é como a gente tem se apresentado também. Se você puder começar, Nelson, por favor? Como é que você ajuda as pessoas a quê? Meu nome é Nelson Luiz Paulo de Oliveira e eu ajudo as pessoas a serem mais felizes na sua jornada de vida, através de seus negócios, suas empresas, suas relações com outras pessoas. Legal. E você, Cláudia? Eu sou a Cláudia Elisa e eu ajudo as pessoas a se sentirem e serem mais empoderadas, no sentido de que eu posso ser hoje melhor do que ontem, eu posso fazer mudanças que eu quiser, escolhas diferentes e ter, portanto, uma vida melhor daqui para diante. Legal. Você, Domingos? Eu sou o Domingos Laudísio, eu ajudo as pessoas a pensarem em tudo aquilo que elas já fizeram, quais foram os resultados do que elas fizeram e o que elas vão fazer e quais os resultados esperados. Isto é, elas têm que questionar profundamente a si próprio e a tomar decisões de tal forma que o futuro sempre será melhor do que foi o passado. Legal. Léo? Eu sou o Léo Pereira e eu ajudo as pessoas a construir soluções de governança baseadas em princípios e que possam então ser adaptadas às realidades de cada um. Muito legal. Vou falar um pouquinho desse corona e na perspectiva que a gente tem estudado, né? A primeira coisa que me chama a atenção, e ela é tanto positiva ou negativa, tanto faz, mas ela é um impacto que eu acho que existe sobre aquilo que a gente tem discutido, que é uma analogia que a gente talvez possa fazer, né, com o 11 de setembro. O 11 de setembro representou, por exemplo, para a segurança física, né, um novo patamar, assim, né? A gente teve as fronteiras, elas se reposicionaram do ponto de vista dos processos de segurança, enfim, e consequentemente até de avanços tecnológicos associados a isso, reconhecimento facial, etc. e tal, né? Esse vírus e a maneira como ele está se propagando, a gente poderia comparar com o 11 de setembro, no sentido de que ele também apresenta para a segurança biológica, para a biotecnologia e para os avanços, até do ponto de vista da segurança cibernética, no limite, também um marco, né, emblemático assim, de que esses assuntos passarão a ser muito discutidos daqui para frente? É por aí? Eu acho que assim, tudo isso que está ocorrendo, acho que está pegando todos nós bastante de surpresa, né? Perfeito. Todo mundo com quem eu falo, e é o meu pensamento próprio, é que o excesso dessa comunicação por rede social, nas rodas de conversa presenciais,
parece um pouco vírus do medo, né? Se bem é verdade que a gente discute isso, né, do vírus do medo, será? Ao mesmo tempo, eu vejo que o lado bom é trazer para a roda uma série de discussões que, numa visão de segurança biomédica, a visão de como as pessoas passam a se cumprimentar, o cuidado de realmente você lavar a mão, coisas que eu acho que até antes de acontecer essa pandemia, a gente não levava tanto a sério. Então, eu acho que isso é um lado positivo em termos de conscientização das pessoas. Ruim acontecer no momento de medo geral, mas, ao mesmo tempo, eu acho que positivo em termos de conscientização com relação a uma doença simples, que é a gripe, né? E que, obviamente, a gente espera, eu pelo menos esperaria, que isso fosse extrapolado para outras doenças. Legal. Alguém queria comentar mais alguma coisa nesse aspecto? Eu acho que a linha é essa, né? Essa superexposição, a superuso de mídias sociais e esse advento aí, e a importância dada a notícias falsas, né? Eu acho que isso tudo contribui para esse ambiente de pânico, né? Eu acho que nós temos condição de acompanhar, entender, porque são ciclos, né, de doença, e acho que a gente pode se prevenir através da boa informação sobre o que está acontecendo. Como disseminar a boa informação nesse caos, né? E a boa informação não vende, né? Não vende notícia, não vende. Então, e mais do que não vende, não se propaga, né? Por uma própria condição humana, né? A gente propaga o que é mais impactante, né? E aí eu estava refletindo também sobre isso, pensando o seguinte: puxa, hoje a gente tem essas bolhas hiperpolarizadas, digamos assim, que fazem com que as pessoas, não só o advento aí de fake news, esse negócio, o crescimento todo, mas elas fiquem naquele âmbito, né, naquela bolha tal, e aquilo que veio para conectar. Então a gente está tendo aqui uma visão um pouco crítica em relação ao uso da tecnologia até agora, e dizendo assim, puxa, com essas propagações, essas bolhas hiperconectadas, fica mais difícil de que a orientação ela ocorra para a população de uma maneira adequada. Essa é uma perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, se bem utilizada, é a própria tecnologia que vai conseguir responder e transmitir a muito mais pessoas de uma maneira hiperconectada a boa informação, né? Então, como conseguir transmitir? O que está faltando para que a gente, por exemplo, faltam lideranças mundiais, falta o que nesse caos que a gente está vivendo para que a boa informação chegue? O que vocês acham? Bom, vou retomar um pouco do que foi dito até agora. Sem dúvida nenhuma, essa explosão de informações e informações nem sempre de boa qualidade vamos dizer, é jogar gasolina na fogueira para espalhar o pânico. Existe um problema? Inquestionável. Mas a quantidade de informação que todos nós, em todo o mundo, estamos recebendo é uma inundação. Se você pandemia. Uma pandemia. Se você quiser, você passa da hora que você acorda até a hora que você vendo informação. Se você quiser. Se você não desprezar um monte de coisa, você não faz absolutamente mais nada. Agora, eu quero pegar algumas consequências que você citou em relação ao 11 de setembro. Algumas consequências virão para sempre. Houve sempre muita resistência à videoconferência, webcasts e outras coisas, porque existia uma indústria de eventos muito forte, até mesmo cursos, vamos falar, certa resistência à educação à distância. E isso agora vai ter um progresso significativo, porque vai ser a única forma que nós vamos ter durante essa pandemia, e depois isso vai se arraigar e vai continuar. Então, algumas indústrias, são óbvias que eu estou falando, vão sofrer brutalmente porque vai haver uma mudança radical em relação a esses hábitos. E outras vão surgir. E outras vão prosperar e muito. Tá? Então, nós vamos ter uma mudança muito grande, principalmente na indústria de comunicação e na indústria de entretenimento, na indústria de viagens, etc. Tá? Esse é um aspecto que é inquestionável. O segundo ponto que existe é o seguinte: a humanidade sempre passou por ciclos de doenças e sempre ela superou. E se nós olharmos historicamente,
cada vez mais a humanidade está preparada para enfrentar uma doença e o número e a mortalidade cai. Não o número de pessoas infectadas, mas a mortalidade cai. Então, vamos falar um pouco de uma forma otimista. O que vai acontecer com esse coronavírus vai ser menos grave do que aconteceu com o Ebola, que pouquíssima gente falou, porque a informação não era tão disseminada, ou o que aconteceu com o H1N1, ou mesmo com o SARS. Então, vamos dizer, a evolução é que nós temos uma boa notícia, que cada vez mais nós vamos diminuir o número de mortos. Então, esses dois pontos aqui, vai haver indústrias que vão realmente afundar, ou cair bruscamente, como vão haver novas indústrias que vão surgir, como a esperança de cada vez mais será menor a mortalidade. Eu não vou entrar no campo da biologia ou da medicina, das evoluções, porque senão a gente vai estender muito longo isso daqui. Mas eu quero dar esses dois aspectos que deveriam ser considerados, como, já que o Anderson falou, o que vocês viram comparativo com o 11 de setembro? É exatamente esses dois pontos. E você, Léo? Não, eu queria trazer uma reflexão para a mesa, que é o seguinte, até tem a ver com 11 de setembro, né, onde foi, todo mundo foi para um novo patamar em termos de segurança, em termos de alerta, né, e talvez a gente esteja de novo nisso. E a minha pergunta é a seguinte, nós estamos muito falando em como lidar com risco, né? Como é que a gente traz isso tanto na nossa vida pessoal como na vida corporativa, né, e na vida social. E, quer dizer, eu acho que para a gente fazer uma reflexão, será que nós estamos entendendo os riscos e dentro de um contexto de muita comunicação, de fake news, etc., né? Quer dizer, não adianta aqui a gente dizer nem que é de menos, nem que é de mais, o fato que a gente realmente não sabe ainda, né? Quer dizer, já tem quase que um consenso que vão ter 60% da população ou mais vai estar infectada de alguma forma. Quer dizer, então, vem uma coisa para a gente, como é que nós temos que lidar com o risco? Né? Porque o risco existe, eu acho que como a gente vai lidar com ele, como a gente vai conviver com ele, qual vai ser a nossa tolerância a ele. Quer dizer, eu acho que a gente tem, nesse momento, até porque a gente não sabe, né, qual vai ser o real impacto disso tudo, né, é o seguinte, nós estamos preparados? Nós estamos realmente pensando quais os efeitos, as consequências. Ninguém pensou lá em 11 de setembro, todo mundo sabia da iminência que podia acontecer, ninguém fez nada, né? Não foi suficiente, aconteceu, né? E de repente teve uma transformação na economia, né? Em alocação de capital, inclusive, e agora nós estamos, talvez, potencialmente com a mesma situação. Quer dizer, então vai todo mundo trabalhar de casa, né? E as consequências disso, todas as discussões que a gente teve já, cada um de nós certamente sobre teletrabalho, os impactos disso, quer dizer, então nós temos que pensar aqui muito, né, como é que nós temos a nossa atitude nesse momento de atitude diante mais do pergunta, risco, né? Do que a resposta. E o nosso approach de risco. Porque isso está trazendo, a gente estava conversando em off aqui, né? Não é o coronavírus, né? Mas o que pode acontecer em termos, né, de risco biológico, né, daqui para frente. Né? E isso vem associado a outras coisas. Quer dizer, eu acho que essa reflexão, que acho que todos nós, até que nós temos, né, essa vontade, essa engajamento de governança, né, e de questionar processos de decisão. Acho que é isso que a gente tem, é um dilema para a gente agora. Verdade. Agora, Anderson, você fez uma pergunta aí, a visão de também uma discussão à luz do que a gente está vendo, de uma nova ordem mundial, a existência de um grande líder, como ele se posicionaria diante disso para o mundo. E, assim, na minha perspectiva, acho que também isso fez o mundo, né, a tecnologia, tudo faz o nosso mundo hoje ter uma característica diferente do passado. Menos messiânicos, assim, é isso? Menos messiânicos e mais polos de diferentes pesos de poder, uma coisa mais compartilhada mesmo, né? Então, não acho que vai ter um grande líder ou dois grandes líderes que, ao falarem, acalmam tudo e tudo fica mais tranquilo. O que eu vejo, e nesse sentido eu acho que a comunicação, as redes sociais, tudo isso que a gente está vendo até às vezes de over-communication, eu acho que ajuda a todo mundo estar pensando mais como agir. E aí eu queria trazer que, assim, eu acho que ao longo da história da humanidade, a gente teve diferentes instituições
com um poder de fogo maior, né? Então, houve um momento que a instituição família é o que ditava o que acontecia nas pessoas, houve um momento da igreja, houve um momento dos governos. Eu vejo que a gente vive um momento muito impactante do que é o poder das empresas. As empresas, o mundo corporativo, independente do tamanho da empresa, podendo ditar ou puxar discussões devidas. Inclusive, o ponto do Léo sobre risco, eu acho que as próprias empresas, com tudo isso que aconteceu, porque é quase um efeito disruptador, ou disrupting, né? A epidemia exponencial, né? Que foi, de repente, algo que, cá entre nós, se alguém vê o TED de 2015 do Bill Gates, pô, o cara já falou que isso ia acontecer. E aconteceu em 2020. Exato. A gente está vendo que eu acho que está mais preparado do que estava lá atrás, mas quando eu vi o TED de novo essa semana, tem N pontinhos lá que eu falei, isso aqui eu acho que o mundo não evoluiu, não. Então, temos ainda espaço para melhorar, para a gente se posicionar como empresas, como indivíduos, mas eu acho que as empresas elas passam a ocupar um papel relevante no que é a discussão de riscos, no que é a discussão de novas formas de interação, como o Domingos falou, videoconferência, home office, coisas que tinham certo preconceito e que eu acho que o fato acontecendo agora está mudando as perspectivas. E as pessoas falam, pô, até que é legal. Então, eu acho que isso tudo está sendo bacana. Se a gente pensar numa ótica de aprendizado e abertura a ver tudo que está acontecendo, tentando extrair o que tem de aprendizado e de coisa positiva aí, eu acho que essas questões são coisas muito bacanas. Uma nova visão sobre o risco, uma nova forma de interação, uma maior consciência na prevenção e... tirando o efeito medo geral e pânico, eu vejo que isso tudo é muito positivo para o que é a história que a gente está construindo como nação, como mundo daqui para diante. Eu só queria complementar com uma coisa, né? Diferente de 11 de setembro, onde você teve o fato real, que todo mundo viu, e você tem que trabalhar para não repetir, né? Para não ter mais daquele tipo. Agora nós estamos numa situação onde está começando a onda e onde ainda tem a oportunidade de minimizar. Né? E acho que é isso que as pessoas têm que pensar. Eu queria pegar o ponto da Cláudia, vamos dizer, do papel das empresas, que sem dúvida nenhuma hoje tem muito mais relevante do que outras formas de organização social, até mesmo governos. Mas isso, eu vou falar por hipótese, porque eu não tenho nenhuma estatística que comprove isso, mas a percepção que parece haver é que as empresas já estão fazendo isso, inclusive em ações específicas que estão sendo discutidas a níveis de conselho, eventualmente de diretoria, o como proceder em face da situação existente. Então, o que você está falando já é um fato. Eu não tenho nenhum dado estatístico, acho que é um pouco cedo para a gente ter, mas a percepção, e acho que todos nós já estamos sentindo isso, e o exemplo está aqui hoje. É verdade. As empresas já estão protagonizando, as organizações já estão ocupando-se desse papel acima dos governos, que tem um papel, sem dúvida, ainda existindo. E a tomada de decisão rápida, né? Como a propagação é rápida, a tomada de decisão tem que ser rápida. Tem que ser rápida. Por isso eu não acredito. O governo não é muito lento, burocrático. A entidade mais indicada para velocidade. Né? Por isso eu não acredito que tenha um grande líder ou uma grande nação. Eu acho que são multi-stakeholders e, de novo, acho que a gente está vendo algo... formalmente a gente está vendo o fato das empresas se movimentando, mas algo que para mim já existe há muito tempo, que é o papel das empresas como instituição e que fazem a diferença no que é esse novo século. Sem dúvida. Muito legal. Bom, gente, eu acho que foi espetacular, assim, e aqui os nossos palpites iniciais, né? É claro que isso é emblemático do que está acontecendo, a gente está no furor dessas questões todas. A gente quis aproveitar aqui essa constelação aqui de pessoas experientes para poder dar essa visão do ponto de vista de governança, do ponto de vista da alta gestão, do ponto de vista da nova economia também, né? E de todos esses aspectos aí tecnológicos e de alta gestão que a gente procura endereçar aqui no nosso Speed and Sum Control. Então, agradecer ao Léo, agradecer ao Domingos, agradecer aqui a Cláudia, Nelson, e dizer que continue com a gente, continue conectado, porque a gente está aqui tentando endereçar coisas que sejam úteis a vocês nessa nossa luta por esclarecer um pouquinho esses aspectos aí de governança, de compliance, de ética, de tecnologia e tudo isso que está acontecendo, e agora até de epidemias.